Fala, pessoal, bem-vindos a mais um Que Mais Podcast. Hoje eu tô aqui, avulso. Dericão saiu de férias, mas a gente vai tocar o podcast na ausência dele nesse próximo mês, sem o Derek Flores aqui com a gente. Mas você continua prestigiando a gente com a sua audiência. E você que tá aí, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Que Mais Podcast, tanto no TikTok quanto no Instagram. Toda quinta, 8 da noite, tem vídeo inédito pra vocês. E todo dia tem um cortezinho maroto daqueles que vocês já estão acostumados, né? E o convidado de hoje é um jornalista que a gente já tá tentando há um tempo. A gente já acompanha ele em vários programas, já participou de programas aqui da casa. Sempre tem um furo importante pra dar pra gente. E hoje a gente vai dar uma cavucada um pouquinho a mais nesse mundo dos famosos, recebendo aqui no Que Mais, Gabriel Pellini. Nossa, agora eu me senti assim, inacessível, né? Mas obrigado pelo convite, gente. Obrigado mesmo. Não, a gente tá honrado, um jornalista do seu know-how aqui com a gente. É um prazer. Prazer é o meu. Vamos fofocar bastante hoje. Bora falar dos famosos hoje? Vamos lá. Ô Gabriel, como é que você começou nessa empreitada do jornalismo de celebridades? Eu caí completamente de gaiato, porque o meu objetivo não era trabalhar com essa área. Só que eu inicio a minha carreira no jornalismo esportivo. Fico ali durante um tempo, fui estagiário, né, na área esportiva. E aí surgiu o convite para trabalhar na revista Caras, isso lá na época do descobrimento do Brasil, já há alguns anos. No auge da Caras. Foi no auge da Caras. A Caras vivia o melhor momento dela. E aí eu trabalhei lá durante um tempo. E aí, depois dessa minha passagem pela Caras, eu migrei para o jornalismo cultural. E dentro do jornalismo cultural, eu escrevi sobre cinema, sobre teatro, sobre gastronomia, sobre televisão. Tudo que você possa imaginar. Só que aí, em um determinado momento, eu acho que pelo menos nos últimos 6 anos, a minha vida ficou mais focada na cobertura de famosos. Por quê? É o que movimenta a curiosidade maior das pessoas, é o que movimenta mais dinheiro, é o que movimenta mais visualização. E aí eu fui construindo muitas fontes aqui nesse meio, né? Porque o meu objetivo, depois no fim das contas, era focar a cobertura só na televisão, só em bastidores de TV e etc. Só que uma coisa conversa com a outra, né? Então, quem tá na televisão são pessoas famosas, e aí naturalmente a gente acaba falando um pouquinho sobre o trabalho, um pouquinho sobre a vida dessas pessoas. E aí, meio que hoje, eu acho que 90% mais do meu trabalho é focado na cobertura dos famosos e 10% em televisão. Mas aí, tendo os furos, a gente se envolve. E qual foi a nota que você deu, que você percebeu, cara, no início da sua carreira, no entretenimento de famoso? Qual foi a nota que você deu que você falou, caramba, que repercutiu, que você falou, é isso? Olha, que estourou a bolha, eu ainda fazia cobertura de televisão, né? E na empresa que eu trabalhava, eu coordenava uma equipe onde a gente tinha uma cobertura mais dedicada a programas de realities da TV, né? Então, o nosso foco não era só falar o que estava acontecendo nos programas, e sim pegar bastidores. E aí eu lembro perfeitamente que foi na Fazenda 12, Jojo Todinho tava lá confinada, primeira semana. E aí eu soltei a informação de que Jojo Todinho não teria a torcida de sua ex-melhor amiga, que era a Anitta. E aí eu revelei naquela época, né? Foi furo de reportagem meu. Muita gente reproduz essa história, só que ninguém fala de onde veio. Eu que dei o furo de reportagem, porque eu descobri que a Anitta estava desconfiada das pessoas que frequentavam a casa dela. Foi você que deu aquele lance da gravidez? Fui eu que dei a história da gravidez. Caramba! A Anitta estava desconfiada que estavam vazando coisas pessoais. A gente tá falando de 2020, primeiro ano de pandemia, todo mundo isolado, poucas pessoas, assim… ou melhor, a gente frequentava a casa de pessoas que era do nosso núcleo de segurança. E Jojo Todinho era desse núcleo da casa da Anitta, então ela vivia lá. Só que de repente começaram a vazar muitas coisas pessoais da vida da Anitta, e a Anitta elaborou essa estratégia de inventar uma mentira para cada uma das pessoas que ela estava desconfiada. E aí, quando essa mentira vazasse, ela descobriria quem era. E isso aconteceu em 2020, às vésperas da Jojo Todinho entrar em A Fazenda 12. E aí eu peguei e dei essa notícia. Eu lembro que na época a galera falou mentiroso, mentiroso, mentiroso. Só que Jojo Todinho nunca teve torcida da Anitta. E essa história foi mais confirmada do que tudo ao longo do tempo, né? A Anitta rompeu relações com a Jojo. Só que foi aí que deu uma virada de chave. Por quê?
Eu entrei numa notícia que tinha uma abordagem inicial focada em televisão, porque era uma participante de reality show que não ia ter aquela torcida, aquele multidão de uma cantora com a expressividade da Anitta. Só que aí, como o detalhe envolvia uma questão pessoal, aí acabei falando assim, cara, aqui tem um ponto onde a gente precisa investir, que é também essas fofoquinhas aí do que rola na vida dos famosos. E dá muito alcance, a galera tem muito mais curiosidade por isso do que outros detalhes do entretenimento. E aí eu comecei a focar também nessa área. E foi um negócio que, tipo, muitas pessoas desconfiaram, mas quem conhece a Anitta e estratégica do jeito que ela só leva a confirmar essa história. E com o passar do tempo, o distanciamento dela só veio a confirmar mesmo Exato, a nota exato. que se passou. Porque assim, a única coisa que a Anitta postou por Jojo Todinho na época da Fazenda foi um story que ela compartilhou. Não foi nem assim um post dela falando assim, estou torcendo pela Jojo. Alguém postou, ela compartilhou e isso foi tudo. Nunca mais elas se viram, nunca mais elas se falaram. E só pra deixar pro pessoal aí que não conhece essa história, né? A história foi que a Anitta criou uma história pra cada uma das pessoas. Pra Jojo Todinho, ela falou que estava grávida e convidou a Jojo para ser madrinha. Essa notícia, no mesmo dia, foi publicada por uma colunista que eu respeito demais, que eu gosto demais, que é a Fábio Oliveira, porque a própria Jojo contou para ela que ela seria a madrinha do filho que a Anitta estava esperando, e bastou ser publicada essa notícia para a Anitta descobrir quem é que estava vazando as mentiras, ou as histórias de dentro da casa dela. E a Jojo não confirma isso até hoje, né? Ela não confirma, mas a história tá aí. A história tá aí pra comprovar de que as duas nunca mais se viram, nunca mais estiveram juntas. A Anitta não fala mais publicamente sobre Jojo Todinho. Eu acho que nem precisa perguntar, né? Porque a grande responsável por dar essa carreira que a Jojo teve foi a Anitta. E é um arrependimento por tudo que ela fez, por tudo que ela vem fazendo. E, enfim, a Anitta deu a oportunidade do alcance dela de dar um prestígio pra Jojo. Não à toa, a carreira da Jojo no meio musical acaba no momento em que ela não tem mais também a força da Anitta, né? A gente só lembra de Jojo por que tiro foi esse, né? E nada mais. E também pegando carona no movimento LGBT, né? Isso ela fez de gato e sapato. Eu acho de gato e sapato. A Jojo Todinho, a gente nunca se falou diretamente, né? Mas tiveram várias histórias aí a respeito de Jojo que eu dei como furo de reportagem, que eu acho que ela deve me detestar. A primeira delas foi em 2018. Tinha um programa na TV, um programa de humor chamado A Culpa é do Cabral. E esse programa era do Comedy Central e as gravações aconteciam inicialmente lá na Argentina, né? Aí o pessoal do Comedy Central me levou pra Argentina em 2018, que foi ano de Copa do Mundo. E lá, eu cheguei um dia depois que ela tinha gravado a participação com o time aqui do Brasil. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, né? Que essa gravação era realizada dentro dos estúdios da Telefé, na Argentina. E eu fui conversando com o cinegrafista, com o pessoal lá. E eles estavam horrorizados com a Jojo Todinho, porque ela chegou nos estúdios da emissora provocando, xingando, falando que a seleção argentina era uma merda, era uma porcaria. E todo mundo que estava trabalhando lá, cinegrafista, plateia, eram argentinos. E aí eles falaram, cara, essa mulher é muito desrespeitosa. Aí eu publiquei essa matéria, ela também ficou pé da vida comigo. Quando ela perdeu o contrato, né, com a Avon, fui eu que dei o furo de reportagem também. Enfim, várias coisas. E ela alegou que tinha sido encerrado. Exato, mas teve uma demissão ali. A Avon rompeu com ela justamente por ela dar essa guinada completa aí de visão de mundo e se voltar contra os LGBTs, que foram as pessoas que fizeram ela também ficar famosa, né? Hoje, não à toa, a Jojo está num ostracismo absoluto. E a única forma de divulgação que ela tem de renda é tigrinho, né? Só isso. Na verdade, ela faz publicidade para outras empresas de baixa projeção. E de... Não tem representatividade nenhuma no mercado. Uma ou outra empresa, assim, ela fez... Acho que o ano passado, ou melhor, ano retrasado, quando deu esse problema com a Avon, ela fez para uma rede varejista, ficou um tempinho ali com eles, coisa de meses. Mas local também, né? Mas é isso. É o tipo de personalidade que não inspira confiança no mercado publicitário. Então as marcas não se envolvem com esse tipo de figura, porque as marcas elas não
pensam se você vota num partido de direita ou de esquerda, com quem você dorme e etc. As grandes marcas se preocupam, na verdade, em atrair uma grande população super diversa para eles poderem vender os produtos deles. E a partir do momento que você pega uma pessoa que tem o perfil da Jojo Todinho, que prega conceitos completamente retrógrados, ultrapassados, conservadores, que não cabem mais no dia de hoje, as marcas se veem fechando também um mercado importante de comercialização, que é pelo menos 50% da população brasileira aí, claro, né? Então, hoje em dia, as grandes empresas buscam figuras que não tenham uma vida tão polêmica igual a da Jojo. A Jojo é uma pessoa agressiva, a Jojo é uma pessoa que só aparece na mídia quando ela está envolvida em algum escândalo. Nunca é por uma situação positiva. Ou é porque ela bateu numa aluna da faculdade, ou é porque ela arranjou barraco em algum lugar. Que marca que quer se associar? E ela é inconstante, dessa, né? Você acha que ela é inconstante? É porque uma hora ela tá apaixonada, outra hora não tá mais. Uma hora quer adotar o filho, outra hora não quer mais. Uma hora quer ser cantora, outra hora não quer mais. Você acha que ela é meio inconstante? Na verdade, eu acho que ela é constante. Ela é constante na indecisão dela, né? Que isso é desde sempre. Mas ela é uma pessoa nova também, né? Então ela tá... Essa questão dos namoros, os relacionamentos dela, eu acho que são super naturais, assim. Eu também, quando era mais novo, acho que a maior parte das pessoas, né, quando se relacionava com alguém, no começo ficava até um pouquinho mais, assim, empolgado, cheio de planos. Eu acho que isso faz parte da imaturidade dela. Mas todas as outras questões que estão relacionadas à imagem dela, eu acho que ela é muito constante. Ela é uma constante nos erros, é uma constante nas escolhas equivocadas. E ela bate no peito e assume isso com tranquilidade. Só que o ônus dessas decisões é isso, se tornar uma pessoa que foi esquecida, desquerida e desprestigiada de uma forma geral. Você antes via Jojo Todinho... outro furo de reportagem que eu dei, que foi a Globo barrando a Jojo de seus programas, que foi o fim do contrato dela. Ela também, em 2022, se eu não me engano, ela tinha um contrato... foi 2022 que ela foi contratada para fazer o Central da Copa, lá na Globo. Também participou do Caldeirão com o Mion. E aí, quando começou a dar todo esse looping de agressividade... A Maria chegou a chamá-la para fazer reportagem no ar, né? Exato, que tinha também a ver com esse contratante, né? Com esse contrato com a Avon. Só que a partir do momento em que ela se vira contra a comunidade LGBT, a Globo opta por cortá-la. Porque um dos pilares que hoje estão ali no manual de ética e conduta da Globo é o respeito à diversidade. Então, a partir do momento que existe uma figura contratada da emissora e que diz publicamente que não respeita a diversidade, então a Globo tira essa figura do ar. Eu também dei essa notícia falando que ela não seria contratada, que ela não teria o contrato renovado. E isso aconteceu. Nunca mais. E assim, os programas fogem de Jojo Todinho. As pessoas, assim, são raros os programas de televisão que querem hoje ter a Jojo. Porque ela não tem muito a agregar. Não tem. E assim, é a decisão dela, a escolha dela. E que ela leve aí o caminho que ela tá seguindo, né? Ela mereceu o prêmio da Fazenda? Ela mereceu ser grande campeã? Eu acho que naquela época sim, porque ela vinha foi muito inusitado, né? A entrada dela na Fazenda. E as pessoas vibraram muito. Ela teve uma participação que até hoje a gente lembra de memes, né? Embora a Jojo seja evangélica, ela cantava ponto de macumba dentro da Record, sabe? Então isso viralizava na época, porque a galera falava, ela é afrontosa, teve aquela cena que ela amassou a garrafa e tudo mais. Eu não sei se a Jojo é uma evangélica só de rede social, né? Mas na época, pelo menos, ela cantava ponto de umbanda ali dentro. Eu falo ponto de macumba, gente, com todo respeito, porque eu sou... adepto de religiões de matrizes africanas. Mas ela cantava ali ponto de umbanda. Mas ela é evangélica e sai no carnaval? Saía, né? Hoje em dia eu já não sei mais. Não sai mais? Eu acho que não. Acho que tem muitas escolas que se voltaram contra ela. A Jojo se queimou demais no meio artístico. Demais. O que é uma pena, né? Mas é uma decisão dela. Hoje ela diz que quer focar na carreira dela como advogada. Espero que ela, né, consiga ir com o objetivo dela. Mas precisa estudar, Jojo. Precisa estudar, tem que ir nas aulas direitinho, viu? Não fica matando aula não, viu? Não vai ser mais um Davi Brito, que fala que quer ser médico, mas... Não, é outro perfil, perfil. O Davi, tadinho também, ele é super novinho, né? Ele tem muitas coisas, assim, ele é muito ansioso.
Mal começou a namorar, já vai casar, né? Mês que vem. Eu acho que a Jojo, ela só é uma pessoa, como que eu posso dizer? Desorientada. É isso. Falta direcionamento, alguém ali do lado dela também para dar um direcionamento. Exato. E eu acho que ela também já teve essa percepção de que não tem mais espaço para ela no meio artístico. Para ela voltar para o meio artístico, ela tem que se provar uma artista. Mas ela não é uma pessoa que canta bem, por exemplo. Não canta bem. O programa que ela teve no Multishow foi, assim, um pesadelo. Que era o Jojo 11h30, que era um talk show. Foi terror aquilo ali. E ela era uma figura engraçada, divertida, que era chamada para participar dos programas pela espontaneidade. Só que a Jojo ficou uma pessoa meio dura, meio crua, meio raivosa, briguenta. As pessoas não querem mais isso na TV, né? Assim como a Jojo, você já deve ter falado de outras pessoas. A Jojo chegou a tirar alguma satisfação com você? Nunca. E algum artista que você deu a nota já foi tirar satisfação? Vários. Brigou? Vários. E assim, nunca é um Tony Ramos. Nunca é uma, sei lá… nunca é uma Vera Holtz da vida. Nunca é um artista grande, sabe? Até porque esses não dão muito motivo também, né? Até porque… dão mais na linha, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo da Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu, pra mim, ela é um modelo a ser seguido nesse meio artístico. Porque ela já esteve em baixa, já esteve em alta. Nesse momento tá super em alta ali, conduzindo a Fazenda. Só que a Galisteu, ela entende como que funciona esse meio. Ela entende que o jornalista vive da informação. E a gente precisa da informação, seja ela positiva ou negativa. Então, se aconteceu alguma coisa negativa na vida da Galisteu, ela entende que o jornalista vai informar. E que isso não é uma decisão do jornalista de gostar ou não da Galisteu. É uma coisa que faz parte do jogo. Assim como ela tá lá apresentando o programa dela, e tem coisas boas e coisas ruins para ela fazer, ela entende o trabalho do jornalista. Quem não costuma entender? Esses pseudo-famosos que a gente nunca entende como que eles brotam na fama. E aí a gente dá a notícia e aí eles falam, ai, não é isso, é mentira. E aí a gente tem que vir e provar por A mais B que é verdade. Tanto que assim, dos processos que eu tomei na vida até hoje, nunca foi de ninguém relevante. É só a gente que tá assim, no ostracismo, na sarjeta da fama e por aí vai. Nunca é uma pessoa relevante. É sempre alguém assim que se acha muito importante, vai lá, processa porque acha que você me difamou. E a justiça sempre dá o entendimento. Não, você não optou por ser uma figura pública. Então agora você assuma o ônus, né, dessa exposição. E o nosso trabalho é expor, é contar aquilo que as pessoas não querem que seja mostrado, né? Então, faz parte. Você citou a Adriane, mas a Adriane já foi jogada no olho do furacão muito nova. Então ela já criou uma casca e ela sabe jogar o jogo também. Super, eu acho ela maravilhosa. Eu acho que se a Adriane Galisteu desse um curso pra essa galera que tá chegando agora no meio da fama, ela ia explodir de ganhar dinheiro. Eu trabalhei com a Adriane 3 anos. Que legal. Não tem artista, apresentador, enfim, mais incrível que eu já tenha trabalhado em todo esse tempo. Olha que eu já trabalhei com a Eliana, com o Raul Gil, com o Tom Cavalcante, com o Milton Neves, da Atena. Mas a Adriane, ela tem um negócio que eu não sei explicar. Eu vejo a Adriane Galisteu, ela tem desculpa até essa comparação, eu acho que ela não vai se ofender, mas eu acho que ela tem o mesmo entendimento e o mesmo fator hipnótico que a Xuxa tem, dadas as devidas proporções. Porque a Adriane Galisteu, ela respeita as pessoas. Muito. Ela respeita, e eu acho que as pessoas gostam disso. De respeito. Não tem coisa melhor que você chegar num ambiente de trabalho e ser respeitado pelas pessoas que estão ali, independentemente do nível hierárquico. E aí, quando eu falo da Galisteu ter esse respeito máximo, é porque ela entende que todas as pessoas que estão ao redor dela são pessoas que estão trabalhando. Seja o jornalista que vai fazer uma entrevista com ela, seja o organizador do evento que convidou ela para estar ali. Ela não é uma pessoa que por mais que ela entenda que ela é uma grande apresentadora e um grande nome, você não vê a Adriane Galisteu destratando outras pessoas. Você tem razão. Quando ela está num momento célebre, sabe? Teve acho que faz uns 2 anos, ou até menos, ela foi convidada para receber uma homenagem ali no Hotel Rosewood. Aí eu fui lá a convite também e precisava falar com ela. E ela ia fazer um bate-volta, assim, porque ela tinha gravação da Fazenda. Ela tinha que correr, sair daqui da Bela Vista e ir lá pra Itapecerica fazer gravação.
E eu tava lá, eu falei, Adriane, eu preciso te fazer 2 perguntas. Aí alguém da equipe falou, não, ela não pode porque ela tá ocupada. Ela falou, não, com ele eu vou conversar. E conversou comigo. E ficou ali por baixo 15 minutos conversando comigo. Porque ela sabia que o que eu estava fazendo ali era importante. Não só pra mim, mas pra ela também. Você me fez lembrar uma coisa, o E-Show tinha edições que eram gravadas e que eram ao vivo. Você é da época do E-Show. Sou. Eu sou órfão do E-Show. E aí… Um dos melhores programas dela. E aí teve uma gravação que a Adriane… eu acho que ela foi fazer uma sessão de fotos e tava trânsito. Ela atrasou umas 2 horas. E a gente ficou com a função de segurar a plateia, né? Pra não derrubar a gravação, enfim. E aí aquele negócio de você segurar a plateia sem segurar, porque pra não entender que é cárcere privado. Beleza, a Adriane chegou, fez o programa, foi incrível. Ela tirou foto com as 250 Olha só. pessoas que estavam na plateia. Isso é Ela não respeito, né? saiu do estúdio enquanto a última pessoa da plateia não saiu do estúdio. Isso dentre outras histórias, que eu poderia ficar aqui o podcast inteiro falando da Adriane. É maravilhosa. Maravilhosa. É zero, sabe o que é zero crítica? Isso que você falou de ela respeitar todo mundo que tá ao redor dela. Nunca, em 3 anos que eu trabalhei com ela, eu nunca vi a Adriane dar um ataque de estrelismo. Isso é um consenso entre os colegas jornalistas também, sabe? Porque não tem que fale sobre Galisteu. Pode ser que tenha pra falar de alguém que trabalhe ou tenha trabalhado com ela, que possa ter sido ríspido. Mas a Adriane Galisteu em si, nunca foi. É maravilhosa. Já teve alguma fonte que te contou alguma coisa e você falou: caramba, isso aqui é muito cabeludo, não tem como eu dar isso aqui não. Isso aqui vai dar um BO gigantesco. Muitas coisas, né? Já. Nossa, já. É que assim, teve um caso, inclusive, que eu tenho que tomar até cuidado aqui para as pessoas não fazerem associações, né? Porque não se trata de uma charada, mas se trata de uma situação de um apresentador famoso, homem, publicamente heterossexual, maior de idade e que estava se relacionando com um rapaz menor de idade. Apresentador. Um menor de idade. De qual emissora? Aqueles? Eu não posso falar. Na época ele estava em uma emissora, hoje ele está em outra emissora. Ele tá no ar? Tá. Eita. E assim, quando aconteceu a situação, é que é um pacote… Essa história é muito cabeluda. Uma pessoa que estava prestando serviços para esse apresentador me procurou para fazer uma denúncia muito grave envolvendo cárcere privado de menor de idade e também calote e etc. Aí eu fui apurar, porque essa pessoa me procurou, baixou do nada ali no meu WhatsApp. Eu já fico meio com o pé atrás quando essas pessoas escolam meu telefone. E eu pedi, me manda todo o material que você tem. Todo o material. E aí eu fui investigar. Consegui o contato do menor de idade que estava em cárcere privado na casa desse apresentador, heterossexual, publicamente falando, né? E esse menino veio do interior do Paraná para ficar na casa desse apresentador e ficou trancado lá por uns 2 meses. Eu recebi fotos dos dois juntos na cama, dentro da banheira e o caramba 4. Trancado mesmo, de um menino não poder sair? É deles em momentos íntimos. Mas ele, enquanto o apresentador não estava no apartamento, esse menino ele ficava realmente trancado dentro do apartamento? E assim, ao ponto do menino não ter o que comer. Só Deus. comia quando o apresentador chegava em casa, tal, não sei o quê. Só que a pessoa que começou a me passar essas informações, eu fiquei com o pé atrás por alguma razão. Aí eu fui investigar. Acionei as minhas fontes na polícia, no judiciário. E aí eu encontrei, assim, processos cabeludíssimos contra essa mulher que veio me procurar. Peguei a ficha policial dela. E eu falei, bom, é uma pessoa que tem um histórico no meio do crime, que por alguma razão conseguiu se infiltrar na casa desse apresentador e que hoje está querendo tirar uma vantagem desse apresentador. Normalmente, eu não me envolvo nessas histórias, mas eu sabia que, a partir do momento que eu noticiasse isso, ia dar muito ruim, inclusive para mim, profissionalmente falando. Porque esse apresentador não conseguiria mais emprego em lugar nenhum. Nenhum. Porque
Porque isso seria um escândalo. Imagina, falar que um apresentador estava se relacionando com um menor de idade que estava em cárcere privado na casa dele. Nem se fosse cifrada? Mesmo se fosse cifrada. Mesmo se fosse. E aí eu procurei esse apresentador e falei, estou com todo esse material. Ele me ligou, desesperado, e falou, Peline, deixa eu te contar a história real. Esse menino que estava em cárcere privado, na verdade, foi captado por essa mulher que havia se infiltrado na casa dele. Ele chegou na casa dessa mulher, sendo apresentado como sobrinho dela, uma coisa mais ou menos assim. Se instalou ali e era um menino de 16 anos de idade que não aparentava ter 16. Ele aparentava ser mais velho. Esse apresentador tomou conhecimento da idade do menino depois que eles já tinham tido alguma coisa e tudo mais. Só que nisso já tinha foto, já tinha vídeo. Eu falei, olha, eu tô com todo esse material, mas eu acabei de puxar a ficha criminal aqui da mulher, tem muita coisa. Ele falou, pois é, estou com esse problemão. Eu falei, pois é, você está com esse problemão. E aí, ele me implorou, me pediu de pé juntos para eu não publicar. Eu falei, cara, se eu trouxer essa informação à tona, eu destruo a vida desse rapaz. Eu destruo. E naquele momento eu falei, eu acho que eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Porque eu entendi que o começo daquela história, por todos os prints depois que esse apresentador me passou, de conversas, ele basicamente me trouxe o histórico do WhatsApp dele, para ele ver como que essa mulher entrou na vida dele, como que esse menino que estava lá em cárcere privado foi introduzido dentro da casa dele, por que que ele deixava esse menino trancado quando ele precisava ir trabalhar. Que aí o termo cárcere privado já muda de acordo com a conotação real dos fatos. E eu virei pra ele e falei assim, olha, se proteja, porque eu não vou dar. Então eu não vou dar essa história porque eu não vou ficar bem de estar colocando minha digital nessa história, mas se proteja. E é um apresentador que hoje tem uma gratidão a mim. É um apresentador que quando eu preciso criticar, eu critico e ele não reclama. Você não deu, mas alguém deu? Não. Ninguém sabe dessa história? Assim, eu acho que mais um jornalista sabe. Acho não, mais um jornalista sabe. Porque esse jornalista me procurou depois, falou assim, ó, Peline, eu estou sabendo que fulana te procurou para te contar essa história, eu quero saber o que você tem. Eu falei, olha, o que eu tenho é isso daqui. Eu não vou dar por esse motivo. É uma história muito torta, muito maluca. E que se a gente não tiver todos os detalhes, a gente pode estar sendo injusto com alguma das partes. Eu falei, eu não vou destruir a carreira de alguém por uma situação como essa, que me veio assim, de uma maneira torta. É uma mulher com histórico criminal, tentando ferrar esse apresentador. Tudo bem que esse apresentador também errou, e errou muito feio. Mas eu falei, cara, eu não vou manchar meu trabalho com isso daqui, não. Pegando carona nesse gancho de essa você não deu porque pensou nas consequências que isso poderia trazer tanto pro garoto envolvido, pro apresentador e possivelmente para você também. Teve alguma que você deu que você, poxa, eu deveria ter feito diferente nesse caso? Eu acho que não, sabe, Fagner? Porque assim, eu tomo muito cuidado nas minhas apurações. E é engraçado porque até as pessoas que trabalharam comigo entenderam qual que é o meu ritmo de trabalho. Eu prefiro muitas vezes não dar uma notícia quando não tenho uma apuração completa, do que vir, dar a notícia e depois ver que não era bem daquele jeito, sabe? Ou que na verdade não era real. Então eu prefiro muitas vezes perder o furo de reportagem se eu não tenho uma apuração completa. E aí, quando eu dou a notícia, dou a quem doer, assim, sabe? As pessoas que administrem as responsabilidades daquilo que elas fizeram, entende? Eu costumo falar que eu não tenho amizades no meio artístico, justamente para ficar um tanto mais tranquilo para executar o meu trabalho. Porque eu vejo vários colegas que estão aí super envolvidos em amizades com famosos e que acabam virando reféns desses famosos. Então eu prefiro não ter esse meu jeitinho assim mais isolado, porque assim eu consigo bater em quem precisa apanhar e elogiar quem merece elogio, sabe?
Você acha que alguns jornalistas eles são reféns de celebridades? Porque o que a gente vê hoje em dia é muito jornalista, muito não, alguns jornalistas que são muito amigos de artista X, artista Y. Alguns batiam muito naquele artista e depois de um tempo que teve essa amizade, parou de bater. Então, qual é a linha que o jornalista que cobre esse segmento deve ter entre o profissional e o pessoal? Eu acho que é a mesma linha que qualquer jornalista de qualquer área deve ter. A gente vê aí vários escândalos de jornalistas que cobrem a área política super envolvidos com políticos corruptos. E dali a pouco, quando ele deflagra aí todos esses escândalos, a gente vê que tem jornalistas que têm relação com pessoas que estão roubando o nosso país, que estão desviando dinheiro e que estão sendo beneficiadas também. O princípio é o mesmo, você tem que ter um trabalho ético, sabe? Só que é uma questão de escolha, é uma questão de escolha mesmo. Eu, por exemplo, eu optei não ter essas relações pessoais. Não tô falando que eu não sou amigo de ninguém. Eu até tenho amizade com um, com o outro. Mas não é uma amizade que me blinda ou que me proíba de fazer algum comentário ou noticiar alguma coisa que não seja boa. Eu entendo que, muitas vezes, tem muitos famosos que são muito perspicazes e acabam se aproximando de alguns jornalistas, né, que têm maior projeção, justamente para fechar um ciclo de amizade. E esse círculo de amizade meio que te blindar de uma certa forma. Então, assim, eu sou famoso, vou procurar aqui o Fagner, vou ser o melhor amigo dele, vou dar várias exclusivas pro Fagner, vou falar da fulana que tava lá na minha casa, participou de uma festa, saiu muito louca. E aí ele me poupa. E isso acontece. Só que tem jornalista que entende que é uma relação de troca. Então, enquanto você está me dando informação, eu estou te blindando. A partir do momento que você não me dá nada, eu não tenho por que te blindar. Eu já prefiro não trabalhar desse jeito. Eu prefiro que a pessoa não desenvolva uma relação pessoal comigo, mas que entenda que eu sou um porta-voz de informações importantes. Então, tem muitos famosos que me procuram, inclusive, para passar informações importantes, justamente por entender qual é o meu perfil de trabalho. E falando de fonte, tem artista que quer descobrir a todo custo qual é a fonte que passou a informação para você? Eu tenho um caso engraçadíssimo. Eu já fui intimado a aparecer na delegacia, a prestar depoimento numa delegacia, por conta do Gugu Liberato. E aí, na época, o Gugu morreu. O Léo Dias identificou a existência de um rapaz, que é o Thiago Salvático, que se apresentava como namorado e tal. E quando eu entrei nessa história, eu acabei abrindo um mar gigante. Então, fui eu que trouxe a notícia de que o Thiago Salvático tinha aberto um processo de pedido de reconhecimento de união estável. Fui eu que trouxe à tona todas as fotos íntimas e pessoais do Thiago com o Gugu Liberato. Os detalhes da relação do Gugu com o Thiago, de conversas íntimas, etc. Outros detalhes da briga que eu trouxe, né? Quando teve a ruptura entre os filhos e a mãe. Tudo furo de reportagem meu. E isso foi 2020, 2021. Eles foram fazer as pazes, eles foram ficar tranquilos, eu acho que 2023, que eles resolveram fazer as pazes. Mas durante 3 anos, era assim, sempre tinha uma notícia atrás da outra. Só que a família do Gugu achou que a minha fonte fosse a Rosemiriam. Porque eu tava dando muitas informações, muitos furos. Só que eu acho que eles só se atentavam aos furos de reportagem que eu dava, que não eram tão positivos em relação ao espólio ali do Gugu, que era chefiado pela Aparecida Liberato e tudo mais. Mas eu dei várias notícias que não eram positivas sobre a Rosemiriam também. Mas eles achavam isso ao ponto de você dar essas coisas, a mulher sendo a mãe dos filhos, você não tá entendendo, recebendo toda essa avalanche de notícias. Você não tá entendendo o inferno que foi na minha vida isso. Por quê?
Eles entraram com um pedido na justiça para que eu fosse localizado e conduzido coercitivamente até a delegacia que tem, é o primeiro DP que tem aqui na Liberdade, para prestar depoimento, para falar de onde que eu estava tirando aquelas informações. Só que esse inferno que eles fizeram na minha vida foi muito pesado. Por quê? Mandaram um oficial de justiça e viatura na porta da casa da minha mãe, na porta do meu trabalho, do meu antigo trabalho, em todos os endereços que eu já tinha morado, menos no endereço que eu morava na época. E foi um inferno. Durante, assim, uns 7 meses, eles estavam nessa caçada aí pelo meu paradeiro. E eu, oficial de justiça, juntamente com uma viatura policial para ser conduzido. Até que eu tomei conhecimento disso, porque a minha mãe, minha mãe é professora. Um dia que ela estava de folga na casa dela, ela ficou desesperada, porque ela falou: Gabriel, o que está acontecendo? Tem um oficial de justiça fazendo um escândalo aqui na porta do prédio, tem uma viatura aqui, eles querem te levar. Eu falei: mas o que está acontecendo? E aí foi quando eu tomei conhecimento de que eles estavam nessa caçada por mim. A minha advogada entrou em ação, a gente se manifestou ali nos autos e falou: não precisa desse escândalo todo. O espólio do Gugu. A gente vai até a delegacia e dá o depoimento sem problema nenhum. E aí, foi muito engraçado que nesse interrogatório que o delegado conduziu comigo, as perguntas eram sempre condicionadas assim: foi a Rosemiriam que te deu tal informação? Como que você obteve essa informação? E eu falando pro delegado, falei: eu tô protegido por lei, eu não tenho que divulgar, né? Se quer saber, abre um processo e a gente leva pros autos, né? Só que o delegado foi muito legal comigo. Minha advogada estava do lado. Ele colheu o depoimento ali e tal, não sei o que. Ele falou: agora eu encerrei. Tudo que você disser é só uma conversa informal aqui entre a gente. E aí o próprio delegado falou assim: cara, que idiotice. É a primeira vez que eu tenho que interrogar um jornalista pelo trabalho que ele está fazendo. E é muito louco porque eu sou próximo da jornalista, que é a Esther. Próximo assim, né? A gente tem um contato com a Esther Rocha, que foi assessora do Gugu durante a vida inteira, ainda tá na frente da liderança e do espólio da família e tal, também na parte de comunicação, é assessora de imprensa do João, né, o filho do Gugu. E a gente sempre teve uma relação profissional ótima. E de repente ela estava também envolvida nessa caçada aí em relação a mim. Eu não entendi, foi absolutamente nada. Mas ok, ela estava fazendo o trabalho dela, só que eu me senti como se eu fosse realmente um criminoso. E é muito louco você pensar que o jornalista, por ser o porta-voz da informação, de repente está tendo que ser levado para uma delegacia para prestar depoimento de onde que você está tirando essas informações. Eu não sou obrigado a falar. A lei me protege nesse sentido. E ainda mais a Esther, que é jornalista, já teve um site cobrindo essa área, né? Meio... Exato. E eu achei assim, de péssimo tom. Só que aí, eles perceberam que não era nada pessoal. Por quê? Eles começaram a se dar conta, porque eu acho que não passava pelo radar deles todas as reportagens que eu produzia, só as que eram de interesse deles. Mas, por exemplo, quando surgiu aquele outro rapaz lá, o Ricardo Rocha, alegando ser filho do Gugu e tudo mais, cara, eu também fiz uma cobertura intensa daquilo. Até o último andamento fui eu que dei, sabe? Eu falei: cara, o cara tá pedindo aqui a reabertura do caixão do Gugu pra fazer o teste de DNA, porque ele não tá aceitando o DNA que foi feito. E aí, nisso, a família veio e ficou mais calma comigo. Aí encontrei a Aparecida Liberato, ela foi uma fofa. Encontrei o João também num evento, foi fofo. A própria Esther Rocha. Então eles perceberam que eu não tava atuando em prol de alguém. A favor de alguém. Eu tava atuando em prol da informação, gente. Exato. Que foi um puta de um escândalo. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem, só que a gente hoje vive num momento, e eu acho que os profissionais aqui da Jovem Pan também entendem muito disso, que criou-se o hábito de criminalizar o jornalista. A gente é só o emissário da informação. Nós não somos os agentes dos casos. A gente é só emissário. Nosso trabalho é apurar, é trazer à tona tudo que está acontecendo e que as pessoas não querem que você aí saiba, sabe? E eu tenho esse tino jornalístico comigo. Eu falo: cara, isso daqui é uma notícia super importante. Eu vou noticiar. E aí o fato de eu não ter amizade com os famosos me permite não ter rabo preso com ninguém e noticiar com tranquilidade. Isso aí. Pra encerrar, vamos falar de... Falo demais. Não, é assim que a gente gosta. Pra encerrar, vamos falar de Mara e Xuxa? Vamos lá. Você foi no show da Xuxa? Uhum. Foi, né? Foi no primeiro show.
E aí, o que você achou? Ah, maravilhoso, cara. Eu fui baixinho da Xuxa, sabe? Eu fui baixinho da Xuxa, eu fui criança da Mara, sabe? Então, peguei uma fase boa da Angélica, já era um pouquinho maior. Já tava ali na casa dos 10, 11 anos. Mas peguei uma fase da Eliana também. Então, todas essas apresentadoras, eu tinha elas ali com um olhar de veneração, né? A primeira vez que eu estive ao lado da Xuxa, eu me tremi todo. A primeira vez que eu estive com a Mara, eu já trabalhava na televisão. E foi assim, foi muito bacana, muito bacana. Então, ver essa briga, essa treta toda, é triste, né? É triste. Triste de ver como que cada uma tá conduzindo sua carreira. Uma tá conduzindo de um jeito maravilhoso, que é a Xuxa, e a outra tá conduzindo com puro despeito. Mas que sempre conduziu, né? E essa briga, se me falha a memória, não me falha a memória, é por causa do grupo das loiras, né? Teve esse momento ali no grupo das loiras, mas de antes disso já existia, sabe? A Mara sempre foi de provocar a Xuxa, de dar umas alfinetadas, de criar umas situações que não foram legais. A Xuxa, por exemplo, quando ela foi trabalhar na Record e ela tinha aquele programa de auditório, ela chegou a receber a Mara. A Mara causou um puta constrangimento ali no programa dela, sabe? A Mara, ela perdeu o filtro social. E não é de agora. Só que parece que outras questões fizeram ela ficar do jeito que ela ficou. Eu entendo que nesse momento ela esteja atravessando também o fim de um casamento. Eu acho que isso mexe com o emocional. Ela tinha o planejamento de aumentar a família junto com o ex-marido. Eu acho que esse planejamento deu uma interrompida também, porque, né, ela tá tendo que administrar essa briga jurídica aí, porque o rapaz, se eu não me engano, ele tá requerendo aí na justiça a divisão de patrimônio, porque foram casados, né? Enfim, tem muitas questões ali que ela precisa administrar. Só que eu fico triste por ela, porque ela realmente marcou a história da televisão. Só que ela, em vez de, sei lá, administrar isso com carinho e administrar o carinho dos fãs e a memória afetiva do público, ela foi para aquele lado que a gente estava falando sobre Jojo Todinho. Ela foi para um lado da agressividade, para um lado tosco, e que faz hoje muita gente olhar para Mara com um olhar assim de dó. Acho que as pessoas olham pra Mara com um olhar de dó. Porque você repara os últimos vídeos que ela tem publicado, a expressão dela entrega que ela não tá bem. Você olha pro rosto dela, tem um olhar assim deprimido, um olhar de abandono. Porque é nesse lugar que ela tá. Ela tá abandonada. Ela tá abandonada pelos fãs, ela tá abandonada pelo meio artístico, porque é uma artista que resolveu seguir para o circuito evangélico e ela não é unanimidade nem no circuito evangélico. A gente vê esses grandes shows, esses grandes festivais de música gospel, chamam todo mundo para se apresentar. Mara Maravilha não quer chamada. Quando vão fazer programas especiais para rememorar a história da televisão brasileira, a Mara nunca tá inclusa. Eles optam não incluir a Mara justamente porque sabe que a presença da Mara não é uma presença bacana. Eles têm que administrar ego, eles têm que administrar raiva. Eu lembro que a última vez que eu a vi foi na gravação do especial de 60 anos do programa Silvio Santos. Aí o SBT chamou alguns jornalistas para ficarem ali na plateia e tal. Ficamos. A Patrícia Bravanel teve que praticamente tirar o microfone da Mara. Porque em vez de ela fazer uma homenagem ao programa Silvio Santos, ela começou a falar sobre a importância dela mesma na televisão. E não era o momento. Então, as pessoas hoje em dia têm ressalvas em relação a Mara. Só que é isso. É um caminho que ela mesma escolheu. Ela mesma. E é uma pena gigante, porque ela era uma excelente apresentadora. Ela é uma boa cantora. Poderia ela estar fazendo, né, um show ao vivo aí para administrar o carinho dos fãs. Só que hoje eu acho que ela não lota esse estúdio aqui, se ela quiser fazer um show. Em vez de ela enaltecer a própria história também, né? Ela perdeu o tempo dela contando a própria história, tudo que ela passou e que foi relevante também. Ela passa o tempo dela tentando denegrir
a história de uma apresentadora que foi o maior ícone pop da história desse país. Pois é, essa história dela querer sempre depreciar alguém, eu acho isso muito ruim. E eu tenho algumas coisas assim pra mim que me fere pessoalmente, né? Porque eu trabalhei com a Mama Brusqueta durante muitos anos, lá na TV Gazeta. A história que a Mara fez no camarim com ela, né? Várias coisas dela ao vivo no Fofocalizando, em vez de chamar a Mama pelo seu nome artístico, né? Hoje a Mama é registrada, né, como mulher e tudo mais. Ela ficava chamando pelo nome falecido da Mama. Sabe? Tava ali ao vivo e chamando ela pelo nome masculino falecido dela. Isso é um desrespeito muito grande. E é um ataque muito gratuito. Eu sou um cara gay. Então, todas as coisas que ferem a existência de qualquer LGBT me ferem automaticamente também. E é triste a gente ver uma pessoa que, por decisão pessoal, não quer evoluir mentalmente. E aí o resultado a gente tá vendo que agora ela virou uma chacota. Uma chacota. Ela publicou recentemente, né, a semana passada, o último, pelo menos que eu me lembro, o último story que ela fez foi ela falando dos grandes lábios da Xuxa, uma coisa, sabe? Completamente desnecessário. Completamente desnecessário. E é hipócrita por parte dela também. A Xuxa não renega a idade que ela tem. A Xuxa não renega que o não passado. Canta. Exato. A Xuxa não tenta apagar a própria história. Ela fez um documentário onde ela tocou em temas extremamente sensíveis que as pessoas usam até hoje para atacá-la. E ela fala de peito aberto. Eu acho que o grande barato da nossa passagem aqui pela Terra é a gente evoluir enquanto ser humano, né? Então a Xuxa reconhece os erros que ela cometeu e evoluiu para um caramba. Mara Maravilha não. Mara Maravilha estagnou. Na verdade, ela deu passos para trás. Eu acho que a Mara ela foi muito mais vanguardista quando ela era mais nova. Hoje em dia, é só mais uma pessoa que tá aí destilando ódio na humanidade. A gente precisa de gente assim em espaço midiático? A gente não precisa, né? E uma série de stories atacando a Xuxa não vai fazer ela continuar lotando estádios pelo país afora, né? 50 mil pessoas dentro do Allianz Parque aqui em São Paulo em 2 shows seguidos. Não é pra qualquer um mesmo, né, cara? E ainda, olha, eu tô com uma raiva porque ela marcou show pra fevereiro e já esgotou tudo. Nem deu tempo do cartão virar, Xuxa. O pior que eu fui no segundo show e ela anunciou no final do show. Eu falei, pô, Xuxa, acabei de comprar esse. Caramba, poxa. Pois é, tava esperando o cartão virar e já esgotou a empresa é 30E, né? Isso. Vocês recusaram a credencial pra gente no primeiro show, pô. Aceita a gente no último, vai. Libera, vai, tudo faz essa Xuxa, caridade, né? Pra gente aí. Gabriel, porra, que honra ter você aqui. Foi uma delícia. De verdade. Papo muito legal mesmo, fluiu. A gente já tá conversando, tem 43 minutos. E eu ficaria aqui mais 1 hora conversando com você. Obrigado, volte mais vezes. Pode deixar. As portas do Que Mais estão sempre abertas pra você. Valeu, obrigadão. E você que tá aí, aquele negócio de sempre, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, @QMaisPodcast, no TikTok e no Instagram. E a próxima quinta, a gente tá aqui com mais um episódio inédito pra vocês. Até a semana que vem. Tchau.